Bom, pessoal, então vamos falar de aspectos gerais da litíase urinária. Alô? O tema, ele é bem abrangente, tá certo? Eu vou entrar um pouquinho em algumas coisas que ficam mais a cargo do nefrologista, mas que é importante o urologista ter conhecimento disso também, tá? E vou abordar a parte mais relacionada da urologia. Então, vamos lá. A litíase urinária, ela é uma doença de alta prevalência, certo? Predomina em homens brancos, 3 homens para uma mulher. Os exames de imagem, a evolução dos exames de imagem, o surgimento do ultrassom no início da década de 70, posteriormente a tomografia, já na década de transição da década de 80 para 90, a melhora da qualidade de imagem da tomografia, trouxe uma falsa impressão de aumento da litíase urinária nas últimas décadas. Mas você, fazendo análises com relação à base em cima do tratamento e não daquilo que você vê nos exames, a conclusão é de que não houve uma mudança, né? O risco da litíase continua o mesmo, em torno de 12% no sexo masculino, 6% no sexo feminino ao longo da vida. Então, se você pegar o universo de pessoas, você vai ter para os homens, cerca de 12% deles vão apresentar algum episódio de litíase urinária ao longo da vida, e das mulheres em torno de 6%. Com relação à história natural da doença, o início, ou seja, os primeiros episódios de cólica, ou seja, de eliminação, de migração do cálculo urinário, ocorrem por volta dos 20 anos de idade. Eles têm um pico de incidência entre 20 e 40 anos, e após os 40 anos não se sabe o porquê, mas há uma diminuição da taxa de eliminação de cálculos e, consequentemente, de sintomas. A recorrência ela é em torno de 10% ao ano e de 30% a 40% a cada 5 anos. Então, isso é uma característica da doença. A doença ela é altamente recidivante e nós temos que pensar e lembrar disso todas as vezes que estivermos diante de um paciente com cálculo urinário e que isso vai impactar na tomada de decisão com relação à conduta a ser oferecida para ele. A dieta ela está associada à hidratação, quanto à recorrência ou à redução da litíase urinária. Se o indivíduo melhora a sua dieta, melhora a sua hidratação, ele consegue reduzir a recorrência em 50% ou mais. Ou seja, há uma melhora bastante grande quando um indivíduo, um paciente que tem litíase urinária, muda os seus hábitos, tanto alimentares quanto de hidratação. Os fatores de risco que nós levamos em consideração são os dietéticos, os não dietéticos e os fatores urinários propriamente dito. A história familiar de urolitíase é um fator importante. Você tem um indivíduo com cálculo urinário, a hora que você busca o histórico familiar dele, frequentemente você acha outros familiares com litíase, ou seja, se o seu pai tem litíase, se a sua mãe tem litíase, o risco de você também ter é 2,5 vezes maior do que a população geral. O ambiente, então locais quentes e secos ou pobres em água potável, eles elevam o risco da litíase em função de um quadro de desidratação crônica que essas pessoas tendem a apresentar. O sedentarismo ele vai estar relacionado ao metabolismo do cálcio e assim como de aumento da eliminação de elementos que sobram do metabolismo das proteínas pelo rim. E doenças sistêmicas associadas à urolitíase, nós temos o hiperparatiroidismo, bastante importante, a acidose renal tubular, a doença de Crohn, o índice de massa corpórea acima de 30, a gota ou a hiperuricemia, né? O diabetes, a cistinúria e a deficiência de G6PD. São doenças que frequentemente vão estar associadas a um risco maior de litíase urinária e problemas relacionados à migração dos cálculos.
Quanto a fatores de risco dietéticos, a alta ingestão de sódio, de sacarose, purinas e vitamina C elevam o risco da formação de cálculos urinários. O cálcio, veja bem, gente, o cálcio oriundo da dieta em adultos jovens, ele melhora o aspecto da litíase, é uma diminuição da formação de cálculos. Em idosos, a reposição do cálcio exógena, não relacionada à dieta, ela tem um efeito oposto. Ela aumenta em até 20% a formação de cálculos. Para que você consiga diminuir esse aspecto no idoso, existem algumas táticas. Dentre elas, você tem a de melhorar a suplementação fora das refeições, ou seja, evitar que esses pacientes idosos façam a ingestão do cálcio associado às refeições, ou então a utilização de quelantes para o cálcio, que seria, no caso, o litocite ou o citrato de potássio. A gente vai ver um pouquinho mais à frente como que ele funciona. O oxalato é uma substância proveniente do metabolismo de vários nutrientes, e assim como da absorção intestinal. O efeito deles na urolitíase não está muito claro, na realidade não sabe se eles têm uma ação direta na formação do cálculo ou se, por serem um elemento que está presente na urina, ou seja, é de eliminação urinária, e aí então ele estaria relacionado à formação da litíase por conta de ser um elemento presente na urina em alta concentração. O potássio e o citrato, eles diminuem o risco de formação de cálculo urinário. Porque o citrato de potássio, ele é altamente solúvel em água, vai ser filtrado pelo rim, e a hora que esse elemento está sendo filtrado pelo rim, a presença do oxalato de cálcio na urina vai levar a uma inversão de íons. O citrato ele tem uma afinidade maior pelo cálcio, o oxalato tem uma afinidade maior pelo potássio, então você troca o citrato de potássio pelo citrato de cálcio e o oxalato de cálcio pelo oxalato de potássio. Esses dois novos elementos eles são altamente solúveis em água, e isso então diminui a formação de cálculo urinário do tipo oxalato de cálcio. O magnésio, em homens, ele ajuda a diminuir a formação de cálculos, então a suplementação de magnésio em homens é útil, mas não faz diferença em mulheres. A vitamina B6 em mulheres ajuda a diminuir a formação de cálculos urinários, mas nos homens não muda, não faz diferença. Então são elementos aí que você tem que ter conhecimento e, se for orientar o paciente a ingerir, levar em consideração o sexo do indivíduo. Opa. O que houve aqui? Fatores de risco dietético ainda, a gente tem o chá, café, cerveja e vinho, pode ficar tranquilo, não influenciam na urolitíase. Pessoa que gosta de um cafezinho, do chá, tomar uma cerveja ou mesmo um vinho, não há problemas com relação à urolitíase. O que esses elementos são tão levados em consideração, está sempre sendo comentado com relação ao risco da litíase? Não por uma ação direta deles, mas é o que vem junto com eles. Você vai tomar uma cerveja e você está comendo alguma coisa que é rica em proteína. Você vai tomar um vinho, a mesma coisa, você está comendo alguma coisa que é rica em proteína. Então, são os acompanhantes que acabam influenciando na formação da litíase. Os refrigerantes. Os trabalhos são muito inconclusivos. O que parece que tem uma relação maior aí na realidade, a taxa, a concentração de sódio nessas substâncias. O principal conservante da indústria alimentícia no mundo é o glutamato monossódico. Então, quando você está ingerindo uma grande quantidade de refrigerante, assim como de qualquer tipo de bebida ou alimento industrializado que tenha conservantes, ele vai ser rico em glutamato monossódico. Então, você está aumentando a ingestão de sódio. E o sódio
A gente sabe que o sódio está relacionado a um risco aumentado de litíase urinária em função da sua ação de aumentar a calciúria. As frutas cítricas, elas têm uma grande quantidade de citrato de potássio. Já falamos ali do citrato de potássio ali atrás. Seria uma forma de você aumentar para esses pacientes a ingestão de ácido cítrico ou de citrato de potássio, seria a ingestão de frutas cítricas. Existem medicações, no mercado você tem o Litocit, da Apsen, que é citrato de potássio. Ele é caro, a concentração é alta, poucas pessoas suportam a epigastralgia desencadeada pelo Litocit. Eu prefiro orientar as pessoas que busquem mais a ingestão de frutas cítricas, veja qual que é a fruta da época, que acaba tendo um sabor mais agradável e evita de ser sempre a mesma fruta e de você enjoar daquilo. Então você vai trocando ao longo do ano e isso tem um efeito benéfico na diminuição da litíase urinária. As infecções urinárias, quando ocorrem por bactérias que degradam a urease, aumentam a formação de cálculo urinário. E a água é esse sim o mais importante elemento na prevenção da litíase urinária. E quanto de água que o indivíduo tem que tomar? O ideal seria uma quantidade suficiente para que ele urine acima de 2 litros ao dia. Isso vai evitar a supersaturação urinária, de maneira a diminuir a formação de cálculo urinário. E tem que tomar cuidado para que isso não se eleve demais. O indivíduo toma uma quantidade de água excessivamente grande e ele vai urinar 3, 4 litros ao dia, isso vai também desencadear problemas, porque ele vai estar perdendo eletrólitos, ele vai estar perdendo proteínas na urina, e isso pode trazer outros tipos de problema para ele. Ideal, se ele conseguir urinar em torno de 2 litros e meio por dia, de volume urinário, de débito urinário ao dia, isso já vai estar trazendo para ele uma melhora bastante grande. A composição dos cálculos urinários. 70% a 80% dos cálculos urinários são de oxalato de cálcio. Responde ao citrato de potássio, responde à hiperidratação, responde à diminuição da ingestão de purinas, de proteínas, ou seja, a maior parte dos cálculos tem uma boa resposta à mudança de hábitos, tanto alimentares quanto de hidratação. O fosfato de cálcio, em torno de 5% a 10%. Os cálculos de estruvita são relacionados à infecção por bactérias que degradam a urease. Aqui, se você não limpar o rim do indivíduo, ele não vai melhorar, porque o cálculo é uma matriz inorgânica, acaba ficando protegido, as bactérias têm proteção, ficam protegidas contra a ação do antibiótico. Então você trata, melhora a infecção, ela recidiva e o cálculo continua aumentando de tamanho. O cálculo de ácido úrico também em torno de 5% a 10%. Esse é interessante lembrar sempre o seguinte, é o único cálculo possível de ser dissolvido. Se você normaliza o ácido úrico na corrente sanguínea, alcaliniza a urina do paciente, esses cálculos se dissolvem. Mas isso vale para cálculos que não estão ocasionando uma obstrução ao fluxo urinário. Você tem um cálculo obstrutivo, esse cálculo deve ser tratado como qualquer outro cálculo obstrutivo, se for ou terapia expulsiva, ou a remoção por via endoscópica, você não deve optar por um tratamento clínico num paciente que está com cálculo obstrutivo, que o tratamento clínico para diluição do cálculo de ácido úrico ele é demorado, e aí o paciente pode acabar perdendo o rim ou tendo uma diminuição grave da função renal. Cálculo de cistina é bem infrequente, em torno de 1 a 5% dos indivíduos com litíase urinária que vão apresentar cálculo de cistina. E outros elementos aqui, geralmente relacionados a medicamentos, menos de 1%. Tá? Ácido úrico, cistina e indinavir são radiolúcidos, eles não aparecem no raio-x. Então,
São cálculos que você não consegue ver num raio-x normal. Você precisaria de uma tomografia computadorizada, a qual te permite identificar claramente os cálculos de ácido úrico e cistina. Mas o cálculo de indinavir, ele não é identificado nem mesmo na tomografia. Então, lembrar disso quando estiverem diante de um paciente com quadro clínico compatível com uma cólica renal e que faça uso do indinavir, embora hoje o uso dele seja bem pouco frequente. Quanto aos sintomas, os cálculos renais, eles são assintomáticos. Raramente eles produzem algum sintoma. Geralmente, quando migram para o ureter, ocasionando obstrução, aí sim é que os pacientes terão sintomas. E nesse momento, a proporção homem-mulher, ela muda. Então, você tem 3 homens para cada mulher com cálculo. Já com relação a sintomas, você vai ver isso em quase que 1 para 1. Ou seja, 1 homem para cada mulher, 0,9 homens para cada mulher vão apresentar sintomas decorrentes da migração dos cálculos urinários. O que isso demonstra para a gente? Que o homem ele tem uma propensão bem menor a eliminar os cálculos urinários do que a mulher. A origem da dor. A origem da dor está relacionada a uma obstrução aguda da via excretora. Então, o cálculo ele impacta, geralmente no ureter, ocasionando uma obstrução ao fluxo de urina. Isso leva a uma dilatação da via excretora. Essa dilatação da via excretora desencadeia um reflexo que leva a uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Essa diminuição da taxa de filtração glomerular acaba desencadeando uma isquemia renal via tromboxane A2 devido à vasoconstrição. Essa isquemia renal é bastante dolorosa e ela associa-se ao espasmo da via excretora numa tentativa de vencer aquele obstáculo, que piora a intensidade da dor, além de desencadear um reflexo vagal, fazendo com que o paciente tenha náusea, vômito, lipotímia, hipotensão postural, tudo por conta de reflexo vagal. Então, quando nós vamos tratar a dor de um paciente que se encontra com cólica renal, você tem que associar não apenas um analgésico, mas também um antiespasmódico, para poder agir nos 2 mecanismos de dor. O analgésico, a dipirona, ou mesmo um opioide, vão agir na dor decorrente da isquemia renal, mas não vão agir no espasmo da via excretora. Então, por isso, a associação com antiespasmódico, o Buscopan é o mais comum, mais frequentemente utilizado, para que você tenha um efeito melhor com relação ao controle da dor do paciente que se encontra na vigência de um quadro de cólica renal. Tá? A cólica renoureteral, vocês têm aqui nesse slide, né, o esqueminha, o desenho com... Eu fiz 3 círculos, né, vocês veem em 3 círculos, que são os pontos de estreitamento ureteral. São os pontos onde geralmente é o ápice da dor. É o ponto onde o cálculo impacta e o indivíduo vai ter a crise de dor mais forte. Então, é logo quando ele entra no ureter, ali na junção pielo-ureteral, mais alto. Passando essa região, ele vem migrando pelo ureter. Geralmente o paciente tem dor, mas é aquele período que ele consegue ficar em casa. Aí o cálculo chega até o nível dos vasos ilíacos, onde ele precisa subir, passar por cima dos vasos ilíacos. É um outro ponto de estreitamento, onde geralmente ele tem um novo episódio de dor forte e acaba retornando para o hospital. Passou essa região, o cálculo continua migrando, a dor volta a ser controlável, e aí ele impacta na junção uretero-vesical, na entrada ali na bexiga, na passagem pela parede da bexiga. Geralmente é o terceiro momento de dor forte a ponto de obrigá-lo a ir para o hospital. Então, essa é a história natural do cálculo urinário. Evidente que isso varia muito conforme o limiar de dor individual de cada um. Você tem
pacientes que têm um limiar de dor muito alto e que acabam mesmo nesses pontos de maior impactação não tendo tanta dor, assim como você tem aqueles outros que o cálculo nem chegou no meio do trajeto ureteral ainda e o paciente continua tendo dor muito forte e você acaba sendo obrigado a tomar uma conduta mais invasiva. Mas a grande maioria dos pacientes evolui dessa forma, como eu lhes falei. Os sintomas. Então, geralmente são pacientes que chegam agitados, um paciente que ele está lá na frente, ele vem, ele vai para um lado, ele caminha para o outro, ele senta, ele levanta, ele deita, ele volta, ele pergunta se vai demorar para atender, se vai demorar para fazer o remédio, aí ele vai para um lado, vai para o outro. Essa agitação, ela é decorrente do fato de que a dor ela é de forte intensidade e ela não tem posição. Então, acaba sendo um ato involuntário do paciente dele ficar procurando uma posição que ajude a aliviar a dor. Como, por exemplo, numa lombociatalgia. O indivíduo ele acha uma posição em que a dor não incomoda tanto e que ele consegue ficar mais tranquilo e ele não sai daquela posição. A cólica renal ela não tem isso. Então, é aquele paciente agitado que fica indo de um lado para o outro, ele não para quieto. Não adianta você ficar pedindo para ele ficar quieto e esperar. A dor é muito forte e aquilo acaba sendo um ato involuntário. Ela é de característica súbita, o paciente às vezes está dormindo e acorda com a dor, ou ele está trabalhando e passa a ter dor de uma hora para outra. Ela é encólica, caracteristicamente encólica, irradiada para a região inguinal e genital ipsilateral, ou seja, é o rim direito, a dor vai se irradiar para a região inguinal e genital direita. No homem, ela geralmente irradia para glande e uretra. Na mulher, ela geralmente irradia para o grande lábio. São as regiões onde geralmente você tem a irradiação da dor do paciente com cólica renal. Não tem fator de melhor ou pior, é o que eu falei para vocês, ele não tem posição, ele fica indo para um lado, para o outro, procurando uma posição que possa trazer para ele uma melhora da dor, mas ele não encontra. As náuseas e os vômitos são decorrentes do reflexo vagal. Então, eu vou dar um antiemético para o paciente. Tira a dor dele, que vai diminuir a intensidade do reflexo vagal e a náusea e o vômito vão melhorar. Assim como o antiespasmódico vai ajudar, às vezes, muito mais do que um antiemético. A hipotensão postural também é decorrente do reflexo vagal, então, tanto a melhora da dor quanto do espasmo da musculatura lisa ureteral contribui bastante para a melhora disto. A disúria, a polaciúria, a urgência miccional são sintomas irritativos relacionados à passagem do cálculo pelo ureter e ocorrem mais frequentemente quando o cálculo já está no terço distal do ureter. A hematúria, habitualmente, ela é microscópica, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado com aqueles pacientes que fazem uso de algum tipo de antiagregante plaquetário ou mesmo de anticoagulante, porque aí mesmo o cálculo machucando um pouco só a mucosa, o que daria habitualmente uma microhematúria pode nesses pacientes acabar evoluindo para uma hematúria macroscópica. São 19 horas. O diagnóstico diferencial, ele é feito com doenças agudas do aparelho digestivo, como a colicistite aguda, a apendicite aguda, a diverticulite aguda, aneurisma dissecante de aorta também pode simular uma cólica renal, a pielonefrite aguda, que no caso não obstrutiva, né? A pielonefrite aguda obstrutiva, você tem o cálculo no ureter, então ela geralmente começa com uma cólica renal, mas você tem aquela pielonefrite aguda que é não obstrutiva e que pode também simular o quadro clínico, ser muito semelhante ao de uma cólica renal por obstrução. E a trombose da veia renal ocasionam dor
de origem isquêmica, muito semelhante à da cólica renal, não tem o espasmo da via excretora, mas a dor é bastante semelhante, pela sua intensidade, em função da isquemia, mas é uma situação bastante infrequente. Quanto ao diagnóstico, os exames de imagem que nós utilizamos com maior frequência. Só um minutinho, pessoal, por favor. Pronto, pessoal, voltei. Obrigado. Exames de imagem para diagnóstico. O ultrassom é um exame barato, rápido, não tem exposição à radiação, mas ele não identifica cálculos que se encontram no ureter, a não ser que esse cálculo esteja na JUP, na junção pielo-ureteral, ou lá embaixo já na JUV, na junção uretero-vesical. Ou seja, no maior trecho do ureter, o ultrassom não consegue identificar o cálculo. Ele pode nos dar sinais indiretos de uma obstrução, como a ureterohidronefrose, mas ele não identifica o cálculo que está ocasionando dor. Então é um exame muito bom para você utilizar como controle naqueles pacientes que têm litíase urinária, mas que não se encontram na vigência de um quadro agudo. O raio-x simples de abdômen é um bom exame também, mas precisa ser feito com preparo intestinal para melhorar a sua sensibilidade, e ele não vai identificar cálculos que sejam radiotransparentes. A urografia excretora é um exame que hoje a gente utiliza muito pouco para cálculo urinário, já foi muito utilizado no passado, mas atualmente a gente utiliza muito pouco para cálculo urinário, porque a tomografia computadorizada substitui a urografia excretora com uma dose de radiação. Se você fizer uma tomografia sem contraste e com baixa dose, ela acaba sendo até menor do que a dose de radiação que um paciente receberia na realização de uma urografia excretora completa, uma urografia excretora bem feita. Tá? É a ressonância magnética nuclear, a gente utiliza em casos selecionados, de pacientes que não possam fazer uso de contraste ou mesmo gestantes, mas infelizmente a ressonância ela não evidencia o cálculo, ela vai mostrar também sinais indiretos da presença dele, porque o cálculo não emite sinal. Então, o ultrassom vê muito bem cálculos maiores do que 3 milímetros, menores do que isso o ultrassom geralmente não identifica, porém, cálculos menores do que 3 milímetros são cálculos que não desencadearão problemas para o paciente. Mesmo numa migração por ureter, são cálculos que frequentemente são possíveis de serem eliminados espontaneamente. Mostra muito bem o rim, dá boas características do rim, espessura da cortical, presença de dilatação, de cisto, então traz muita informação do rim. Consegue identificar cálculos desde que eles estejam na JUP ou na JUV, como eu falei, ou dentro da bexiga. Aqui algumas fotos para que vocês possam ver a dilatação. Então a gente tem o primeiro ultrassom aqui da esquerda para a direita, mais alto, uma dilatação leve, somente os cálices dilatados, você não vê a pelve. Embaixo dele, já uma dilatação bem maior, a gente brinca, né, que é a cabeça do Mickey com as orelhinhas dele, você vê a pelve bem dilatada e os cálices também bem dilatados, mas nós não estamos vendo o cálculo aí. Ou seja, o cálculo está lá no ureter, ocasionou uma obstrução ao fluxo de urina e isso desencadeou a ureterohidronefrose. Direita do slide, você tem dois feixes mais escuros vindo do rim. O que é isso? Nós chamamos de sombra acústica, ou seja, a onda de som do ultrassom, ela passa pelo meio líquido,
e passa por órgãos parenquimatosos, mas ela não passa por estruturas sólidas. Então, a onda de som vem pela pele, tecido celular subcutâneo, musculatura, atinge o córtex renal. Aí, quando chega ali na região da medula, no cálice renal, você tem um cálculo. Essa onda de som, ela para no cálculo, mas lateral ao cálculo, ela continua. Então, essa sombra acústica que a gente vê é uma falha na continuidade da onda de som provocada pelo cálculo. Então, é por isso que nós sempre falamos que um cálculo, uma imagem no ultrassom, para ser definida como cálculo, precisa ter sombra acústica. Se não tem sombra acústica, nós temos que levar em consideração que aquilo pode não tratar-se de um cálculo. E abaixo dele, uma outra imagem também de um rim hidronefrótico. Você vê o cálice renal, um pouquinho da pelve e até um pedacinho do ureter dilatado. Mas também, como os outros dois ali da esquerda, a gente não vê o cálculo, ou seja, um cálculo ureteral levando a uma ureterohidronefrose. O raio-x simples. Baixa sensibilidade, principalmente se tiver sem preparo. Tá? Ele identifica cerca de 60% dos cálculos urinários. Por quê? Aqui a gente tem que expurgar os cálculos que são radiotransparentes, radiolúcidos, tá? Que ele não vai ver, e cálculos muito pequenos em função do conteúdo intestinal, sobreposição com estruturas ósseas, calcificações vasculares, podem dificultar a identificação de um cálculo urinário no raio-x. Então, é um exame muito pouco utilizado, utilizamos geralmente em casos pontuais e também para acompanhamento. É um paciente que eu sei que tem um cálculo radiopaco, é um cálculo facilmente identificável no raio-x, aí eu utilizo o raio-x porque é rápido, barato, pouca radiação, para acompanhar esse paciente na eliminação ou não desse cálculo. Fora isso, acaba sendo um exame que não traz muita informação útil. Aqui vocês veem duas imagens de raio-x. À esquerda, uma massa de cálculo na projeção da loja renal esquerda, então provavelmente um cálculo dentro do rim esquerdo. Tá? E à direita, uma imagem no oco pélvico, situada à direita do paciente, com característica típica de cálculo, né? Você vê que não é um branco homogêneo, como, por exemplo, a gente vê no osso, tá? E na projeção do ureter terminal. A juve está um pouco mais abaixo do que isso, a juve ela fica mais ou menos na altura da sínfise púbica, então está no ureter realmente. É um local que o ultrassom não conseguiria identificar o cálculo, mas com certeza mostraria para nós uma ureterohidronefrose. E o raio-x aí identificou. Então, poupou o paciente da radiação de uma tomografia. A urografia excretora. A urografia excretora, para cálculo, a gente posso dizer que não é nem quase, a gente não usa mais. Tá? Ela ficou para algumas outras doenças urológicas, mas não para cálculo. Quais são os prós da urografia excretora? Avalia muito bem a função renal, identifica o ponto de obstrução. Se for um rim esponjoso medular, faltou o P ali, é rim esponjoso, de esponja, tá? Medular. Mostra o tamanho e o formato dos cálculos desde que eles sejam radiopacos, tá bom? E demonstra a anatomia do sistema excretor com bastante detalhe. Os pontos contra a urografia excretora é a utilização do contraste iodado, não pode ser utilizado na insuficiência renal, é contraindicado na gravidez em função da radiação, não avalia outras possíveis doenças abdominais e não identifica cálculos radiolúcidos, cálculos, por exemplo, de ácido úrico, de cistina ou de indinavir. Aqui, vejam, a gente tem à esquerda a setinha apontando para uma imagem radiopaca de localização na projeção da loja renal,
Do lado direito, um paciente com quadro de dor lombar irradiada para abdômen, cólica, com náusea, vômito, agitado. Aí foi feita uma urografia excretora. E na urografia excretora, a gente consegue ver o parênquima renal numa imagem mais tênue, a via excretora com todos os cálices bem feitinhos, a pelve renal, a anatomia renal perfeita, o contraste descendo pelo ureter, e aquela imagem cálcica está fora da via urinária. Ou seja, esse paciente estava com uma cólica biliar. Um ultrassom poderia ter feito esse diagnóstico. Porém, acabou indo equivocadamente para uma urografia excretora. Tá? A tomografia computadorizada. Então, estão os prós. É um exame rápido. Para cálculo, eu não necessito do uso de contraste. Mostra todos os cálculos, inclusive os radiolúcidos, exceto o cálculo de Indinavir. Pode ser feito em paciente com insuficiência renal crônica, pois não utiliza contraste. Mostra os elementos perirenais e periureterais, assim como outras doenças abdominais. E não necessita de médico acompanhando, porque como você não utiliza contraste, não há riscos quanto a reações alérgicas ou anafiláticas, então você não precisa de um médico acompanhando o exame, ele pode ser feito pelo técnico. Os pontos contra a tomografia computadorizada. Se eu não utilizo o contraste, não avalia a função renal. Sem ureterohidronefrose, pode ficar difícil de eu distinguir, de eu separar o que é um cálculo distal, localizado na porção final do ureter, ou um flebolito vascular da pelve. Então, se não há dilatação, essa diferenciação pode ficar mais difícil e eu acabar sendo obrigado a utilizar um meio de contraste para isso. Não identifica obstruções que não sejam ocasionadas por cálculo, não identifica o rim esponjoso medular e está contraindicado na gravidez em função da alta dose de radiação. Aqui vocês têm a foto de uma tomografia, tem duas setinhas. A setinha vermelha aponta para um cálculo no ureter, que é o cálculo que está ocasionando dor para o paciente, que está ocasionando cólica, que levou esse paciente até a unidade de atendimento de urgência. E a setinha amarela, que mostra um outro cálculo localizado dentro do rim, num cálice renal, esse um cálculo assintomático. Nesse caso, aí com uma dilatação não muito grande, uma dilatação pequena, isso é fácil de você comparar com o rim contralateral. E a ressonância magnética nuclear? Cálculos urinários não produzem sinal na ressonância, então eles não são identificados na ressonância. Estão indicados em pacientes que não podem fazer o uso do contraste iodado e pacientes grávidas. Tá? Agora, novamente, nós vamos ter a mesma limitação que o ultrassom traz para nós. Ou seja, vai identificar o ponto, a dilatação, a ureterohidronefrose, ou o ponto onde inicia-se essa dilatação, mas não evidencia o cálculo, não nos diz qual é o tamanho do cálculo, e isso acaba prejudicando a tomada de decisão com relação à conduta a ser feita. Bom, o tratamento varia conforme a presença de fatores complicadores, tamanho e localização do cálculo, tempo de evolução do quadro e limiar individual para a dor. Esse último é muito utilizado na atualidade em função da evolução, da melhora dos equipamentos para tratamento do cálculo urinário. Bom, vamos lá. Fatores complicadores. Infecções. Sempre ficar atento a esses. A presença de infecção é uma contraindicação para você atuar no cálculo. O paciente deve ser desobstruído com uma nefrostomia ou um duplo J. A infecção vai ser então tratada e controlada, e aí num segundo momento você retorna e trata o cálculo em definitivo. Mas na vigência da infecção, o tratamento do cálculo pode favorecer bacteremia e sepsis.
e todas as consequências graves que a septicemia pode trazer. Na gravidez, a gente evita de tratar o cálculo de uma forma mais invasiva, embora isso não seja impossível, uma contraindicação relativa. Se é possível você tratar um cálculo de forma conservadora, um cálculo que está dentro do rim. Ele é assintomático, eu não vou mexer nesse cálculo enquanto a paciente estiver grávida. O cálculo migrou por ureter e está trazendo dor. É um cálculo pequeno, é um cálculo que tem chance de ser eliminado espontaneamente, a dor está sendo controlável, a gente opta por uma conduta mais conservadora. Se o cálculo ele tem um tamanho que não favorece a eliminação espontânea, a dor não está sendo controlável, então, aí, apesar da gravidez, nós temos que mudar para uma conduta mais invasiva. A anúria, geralmente nós vamos observar naqueles pacientes que têm ou um cálculo ureteral bilateral, desceu um cálculo do rim direito, desceu um cálculo do rim esquerdo, obstruiu os dois ureteres. Ou um indivíduo com rim único que está com cálculo no ureter. Então, essa é uma situação de emergência, esse paciente está em anúria, ele está em insuficiência renal aguda pós-renal, nós precisamos resolver a obstrução. Se for possível resolver o cálculo já de uma vez, resolvemos, senão a gente desobstrui com duplo J e, num segundo momento, resolve o cálculo. O diabetes, ele é um fator de risco para complicação, ele não é contraindicação para o tratamento. O paciente diabético vai ser tratado da mesma forma. Está com diabetes descompensado, isso favorece infecção, e aí então a gente tem que estar mais atento para possíveis complicações. A hipertensão arterial, em função da intensidade da dor, ansiedade, pode acabar tendo uma piora momentânea e a resolução do caso evita problemas graves aí relacionados a descontrole da pressão arterial. Tamanho e localização do cálculo. O que me interessa o tamanho e a localização do cálculo no que diz respeito ao tratamento? Tá? Cálculos menores do que 5 milímetros, veja bem, não é menor ou igual, é menor. Então, 4 milímetros, 3 milímetros, 2 milímetros. De 70% a 98% deles passam espontaneamente pelo ureter. Ou seja, podem ser eliminados espontaneamente, sem a necessidade de um tratamento invasivo. Isso aqui nós temos que lembrar, temos que pensar em conjunto com o fato de que a doença é crônica. A litíase urinária vai acompanhar o paciente durante toda a vida dele. Então, ele vai ter diversos cálculos. Se é um cálculo que é possível de ser eliminado espontaneamente, essa é uma conduta adequada, para que a instrumentação da via urinária, tratamentos invasivos feitos repetidamente, podem ampliar o risco de complicações diretas desse tratamento. Tá? 5 a 10 milímetros, 25 a 50% passam espontaneamente. Mas já são cálculos que ocasionam geralmente obstruções mais importantes, desencadeiam mais episódios de dor, e aí muitas vezes a dificuldade em controlar a dor acaba nos fazendo cancelar a opção do tratamento conservador, buscando uma tentativa da eliminação espontânea, e migrar para um tratamento invasivo. Tá bom? Cálculos maiores do que 10 milímetros, 11, 12, 13, 15, nós devemos considerar como não possível de ser eliminado espontaneamente e já de entrada definir um tratamento para esse cálculo, não, um tratamento invasivo, um tratamento agressivo para esse cálculo, não ficar com tratamento conservador para cálculos maiores do que 10 milímetros, porque a possibilidade deles serem eliminados é muito pequena. Mas eu tenho um familiar, eu tenho um amigo, eu tenho um conhecido que eliminou um cálculo maior do que 10 milímetros. Isso acontece, gente, mas não é a regra, são exceções, e muitas vezes o paciente passou vários dias, semanas, sofrendo
de dor com aquele cálculo desnecessariamente. Lembrar sempre que a perda da função renal, ela começa a se acentuar a partir de 2 semanas de obstrução. Então, o tempo também é importante. Quanto tempo o paciente está tendo dor? Quanto tempo faz que aquele cálculo está impactado? E ter sempre esse limite de 2 semanas. Não de 2 semanas que eu vi o paciente. O paciente chega para mim já com 1 semana de história de dor, eu dou mais 1 semana para ele de possibilidade de tentativa de eliminação espontânea. Passou, inteirou 2 semanas, mesmo que ele esteja bem, com dor controlável, está na hora de resolver essa obstrução. E de uma forma geral, lembrar sempre que tratamento invasivo, ele vai ser indicado em torno de 18 a 20% dos cálculos urinários. A grande maioria dos cálculos urinários, a própria história natural deles leva a uma eliminação espontânea. Tratamento conservador, como ele é feito? Então, o paciente chegou lá na unidade de emergência, com dor, com quadro típico de cólica renal, o que é que você vai fazer? Alívio da dor. Aí como é que você vai aliviar a dor desse paciente? Reduzir a pressão de filtração e diminuição da diurese, redução do tônus pélvico-ureteral e desobstrução ureteral. Então, nós vamos atuar nesses 3 pontos para poder aliviar a dor do paciente. O alívio da dor, o alívio direto da dor, ele vai ser feito com dipirona, doses altas de dipirona. Aqui eu estou falando em 1 grama de dipirona a cada 6 horas para conseguir ter um efeito analgésico suficiente para esse paciente. A outra opção ficaria para aqueles casos de alergia à dipirona ou pacientes que a dipirona não trouxe um resultado satisfatório, que são os opiáceos de ação central bastante potente, porém tem elevados efeitos colaterais, principalmente náusea e vômito, e alguns deles, como a dolantina, podem desencadear em uma dependência química e acabar trazendo um problema muito mais grave para o paciente. A redução da pressão de filtração e diminuição da diurese. Nós conseguimos com a utilização de anti-inflamatórios não hormonais, que vão atuar diminuindo a prostaglandina e atuando aí na filtração glomerular, melhorando o aspecto de dor decorrente da isquemia renal. Evitar a hiperidratação e o uso de diuréticos na vigência de uma cólica renal. Não existe base fisiopatológica para o uso dessas medicações na vigência de uma cólica renoureteral. Além do que, a hiperidratação e o uso de diuréticos vai aumentar a diurese, há uma obstrução, aumentar o volume ali dentro, você vai ter mais espasmo, mais aumento de pressão na via excretora, aumentando a isquemia e piorando o quadro de dor. A redução do tônus pélvico-ureteral nós conseguimos com a utilização de medicações que relaxem a musculatura ureteral. A dipirona em doses altas, além da ação direta por conta da isquemia, ela também atua diminuindo o espasmo ureteral, mas a principal medicação que a gente vai utilizar para diminuir o espasmo ureteral são os antiespasmódicos, o principal deles, o Buscopan. Outras medicações aí não mais para dor, mas para tentar a desobstrução ureteral de forma clínica, não invasiva. Seria o uso de corticoides, que vão atuar diminuindo o edema ureteral pericálculo. Os anti-inflamatórios não hormonais também atuam dessa forma, então você vai escolher ou um ou outro para utilizar. Se você já utilizou o anti-inflamatório não hormonal por conta do quadro de dor, não precisa associar o corticoide, medicação demais para o paciente. Bloqueadores de canais de cálcio relaxam a musculatura lisa ureteral, de todo o ureter, desde a JUP até a JUVE. E os inibidores alfa-1 seletivos, eles dilatam
Eles relaxam a musculatura lisa e dilatam o terço distal e o meato ureteral. Então, para cálculo, abaixo dos vasos ilíacos, você pode usar os inibidores alfa-1 seletivos. Cálculo que está acima dos vasos ilíacos, essas medicações não têm um resultado satisfatório, e aí os bloqueadores de canais de cálcio poderiam ser mais bem indicados. Aí, tratamento não conservador. Então, já estou falando aqui de uma outra fase de tratamento. Seriam a litotripsia extracorpórea por ondas de choque, a nefrolitotripsia percutânea, a ureterolitotripsia transureteroscópica, rígida ou flexível, e as cirurgias abertas, nefrolitotripsia anatrófica, pielolitotomia ou a ureterolitotomia. Tratamento não conservador com a LECO, a litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Está indicada em cálculos preferencialmente assintomáticos e localizados dentro do rim, com densidade menor do que 1000 unidades Hounsfield pela tomografia e maiores do que 5 milímetros, maior do que 5 milímetros, então 6, 7, 8, 9, 10 e menores do que 20 milímetros. Cálculo menor do que 5 milímetros é um cálculo que tem possibilidade de eliminação espontânea, a hiperidratação, a dieta é o mais indicado. Cálculos acima de 20 milímetros são cálculos de, se você levar para a litotripsia, mesmo que você consiga quebrar esse cálculo, você vai quebrar em vários pedaços. Então, você vai ter aí, por exemplo, um cálculo de 13 milímetros, aí você vai, de 20 milímetros, 23 milímetros, você vai e faz a litotripsia. Você vai ter vários cálculos com 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, e eles podem todos entrar no ureter no mesmo momento, enfileirados, formando uma coisa que nós chamamos de rua de cálculo. O paciente vai começar a ter cólica renal, dor, e você vai ser obrigado a operar esse paciente de urgência e com uma ureterolitotripsia bastante difícil em função da quantidade de cálculos impactados no ureter. Cálculos ureterais menores do que 10 milímetros, com dor controlável e paciente que não quer ser submetido a um procedimento endoscópico, uma ureteroscopia, você pode tentar a litotripsia extracorpórea. O problema é que aqui a máquina ela tem que ter uma localização por raio-x e esse cálculo precisa ser radiopaco. Se a máquina não tem localização por raio-x, ou mesmo se o cálculo não é radiopaco, você não vai conseguir localizá-lo de maneira efetiva e aí a sua litotripsia não vai ser efetiva. Então, por isso que a gente acaba reservando a LECO mais para cálculos assintomáticos localizados dentro do rim. Contraindicações da litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Distúrbios de coagulação não controlados. Você pode ter um distúrbio de coagulação, mas se está controlado, sem problema. Infecção do trato urinário ativa. O paciente tem, por exemplo, itu recorrente, mas está tratando, está controlada, não está ativa no momento, pode fazer a LECO. Está ativa, está com dor, está com sintoma, não está fazendo uso de medicação a tempo suficiente para você ter uma proteção desse paciente, a LECO não deve ser realizada pelo risco de bacteremia e sepsis. Distância entre a pele e o cálculo maior do que 10 centímetros. Isso você consegue medir na tomografia. O que acontece? As ondas de choque geradas pela máquina, elas, ao entrar pela pele no indivíduo, elas vão se dispersando. E se a distância do cálculo até a pele é maior do que 10 centímetros, a dissipação é muito grande e o método torna-se não efetivo. Então, seria uma contraindicação para a realização da litotripsia por falta de efetividade. E a gravidez, o barulho da máquina pode prejudicar a audição do bebê, assim como os impactos por ondas de choque e a dor podem desencadear contrações uterinas não desejadas. Tratamento não conservador, nefrolitotripsia percutânea.
Costumo falar para os pacientes que essa é uma grande cirurgia feita por um pequeno orifício. Está indicada para cálculos maiores do que 20 milímetros ou cálculos menores do que 20 milímetros, mas localizados no cálice renal inferior, no polo inferior do rim, que são cálculos de difícil eliminação pela sua localização no rim. Tá? É um procedimento que é feito por meio de uma incisão na região lombar, a qual nós pulsionamos e dilatamos o rim e entramos com o aparelho de endoscopia, o nefroscópio, dentro do rim, onde então conseguimos, com litotridores ultrassônico, balístico, ou mesmo por laser, fragmentar o cálculo e fazer a remoção dele. Contraindicações da nefrolitotripsia: distúrbios da coagulação não controlados, tá? Cistos idáticos, não são cistos simples do rim, são cistos idáticos, ok? Então, se você tem um indivíduo que vem de área endêmica para idátide e ele tem um cisto renal, é importante se lembrar disso na hora de indicar o procedimento. A infecção do trato urinário ativa também é uma contraindicação, você precisa estar com essa infecção controlada. Comorbidades que impeçam a anestesia, embora também hoje com a melhora de todos os medicamentos e equipamentos para anestesia, isso é extremamente frequente de se ver. Tá? E hábitos de higiene. Por que hábitos de higiene? Embora a maioria dos pacientes que são submetidos à nefrolitotripsia percutânea saiam do hospital sem nefrostomia, e inclusive hoje existem diversos autores que defendem a técnica de nefrolitotripsia sem o uso de nefrostomia, nós temos que pensar que há pacientes que vão precisar da nefrostomia e que podem até ter que ir embora com essa nefrostomia. E assim como a nefrostomia permite a drenagem de urina de dentro do rim, ela também pode permitir a entrada de uma infecção. Então, o hábito de higiene ele precisa ser levado em consideração aqui quando se vai optar por essa cirurgia. E, por fim, a ureterolitotripsia, que é talvez hoje uma das, talvez não, com certeza uma das cirurgias mais realizadas pelo urologista em todo o mundo. Talvez fique atrás aí da vasectomia, da postectomia, mas é um procedimento bastante frequente, em alguns locais feito até com uma frequência maior do que a própria vasectomia ou a postectomia. Procedimento endoscópico, que utiliza orifícios naturais, ou seja, nós utilizamos a própria uretra e o bexiga e meato ureteral para atingir o cálculo que está impactado dentro do ureter e tratar esse cálculo. E quando que eu vou indicar? Falha da litotripsia, então tem, por exemplo, um cálculo de 10 milímetros num cálice renal, tentei a litotripsia e não teve sucesso. Ou é um cálculo de 10 milímetros no polo renal inferior, ou um cálculo de cistina, que é muito duro, não quebra na leco. Tá? Um cálculo com mais de 1000 unidades Hounsfield na tomografia, duro, não vai quebrar na litotripsia. Paciente com obesidade mórbida, a distância pele-cálculo vai ser maior do que 10 centímetros. Né? Deformidades músculo-esqueléticas que dificultem o posicionamento na leco. Distúrbios de coagulação de difícil controle. Estenose de infundíbulo renal. Isso para cálculos que estão dentro do rim, cálculos assintomáticos. Aí, então, eu posso indicar a ureterolitotripsia transureteroscópica flexível. Eu vou com o aparelho até dentro do rim e com o litotridor a laser eu trato o cálculo. Esse cálculo migrou para dentro do ureter. Ele está dentro do ureter e está ocasionando dor. E eu não consigo controlar a dor desse paciente. Já tentei dipirona, tramal, dolantina, buscopan e não consigo controlar a dor desse paciente. Ou até ele está no histórico assim, a terceira, quarta vez que ele está voltando ao hospital com dor, ele vem, toma a medicação, melhora, vai para casa, dia seguinte está com dor, volta. Ou seja, um paciente que a dor ela não está sendo
controlada de maneira efetiva, então uma dor intratável. Cálculos com mais de 14 dias de impactação, as 2 semanas lá da função renal. Tá? Ou mesmo a preferência do paciente. O paciente, eu posso até falar por mim, uma das cólicas que eu tive, que eu pedi para fazer a ureteroscopia, eu tinha uma viagem para os Estados Unidos dali a 10 dias. Não dava para ficar esperando para ver se a pedra ia sair ou não. Precisava que aquilo se resolvesse para eu poder viajar. Então, ali foi uma opção atípica. A dor estava controlável, daria para fazer um tratamento conservador, mas eu teria que cancelar a viagem ou postergar essa viagem, e isso ia me gerar um transtorno muito grande, então eu optei e pedi para o Gustavo e o Beto para passar o aparelho e resolver a pedra. Então, são situações aonde nós vamos indicar a ureterolitotripsia transureteroscópica. Tá? E cirurgia aberta. Cirurgia aberta, a nefrolitotripsia anatrófica, a gente ainda realiza, não muitos casos, poucos casos, mas há casos em que precisa ser feito, de cálculos coraliformes muito grandes, onde eu não tenho onde entrar com o aparelho com o nefroscópio na percutânea, ou eu teria que fazer 3, 4 punções e dilatações do rim para poder tratar o cálculo inteiro. Então aí o risco de complicação ele passa a ser muito maior, e aí uma cirurgia aberta, no caso a nefrolitotripsia anatrófica, passa a ser indicada. Pielolitotomia e ureterolitotomia, muito raro, muito infrequente, hoje quase que reservada a locais onde não se tem a possibilidade de equipamento ou referência para um local que tenha equipamentos para submeter o paciente a procedimentos menos invasivos, como a ureterolitotripsia ou a nefrolitotripsia percutânea. Tá? Com o desenvolvimento e disseminação das técnicas endurológicas, esses métodos estão sendo cada vez menos utilizados. Nós vamos ver cada vez menos a utilização de cirurgia aberta para cálculo na via urinária. Mensagem para casa. O que eu gostaria que vocês levassem de lembrança para casa? Doença de alta prevalência, atinge indivíduos em uma fase produtiva da vida, responde à prevenção, é recidivante, ou seja, vai acompanhar o indivíduo a vida inteira. Tá? E a eliminação espontânea é a história natural da grande maioria dos cálculos. Tá? Existem situações em que precisamos optar por um tratamento invasivo, um tratamento não conservador, porém, elas têm as suas indicações claras e precisam ser conversadas com o paciente. Há situações de exceção que precisamos levar em conta, como, por exemplo, a que aconteceu comigo, que eu comentei com vocês. Né? Não dava para eu ficar esperando e, de repente, chegar na véspera de pegar o avião para ir para uma viagem grande com a família, de férias, todo mundo na expectativa de viajar, e ser internado para fazer uma cirurgia, porque a pedra não saiu e acabar perdendo a viagem. Então, a mesma coisa pode acontecer, por exemplo, um alto executivo que tem uma viagem de negócios, aonde ele não pode perder. E aí, então, você vai ter que ponderar a realização da ureterolitotripsia, mesmo que seja um cálculo com alta possibilidade de eliminação espontânea. Tá bom? E, como mensagem final, tratamento não conservador, mesmo levando-se todas essas considerações que eu falei, vai se restringir a cerca de 20% dos pacientes litiásicos. A grande maioria vai ficar no tratamento conservador. Bom, pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos tentar usar o bate-papo para pergunta aqui, porque eu vou lendo e vou respondendo. Mais fácil que ficar todo mundo fazendo pergunta ao mesmo tempo, aí acaba
não sendo possível. Deixa eu ver aqui o que é tanto que está escrito aqui. Desliguem o áudio, esse aqui até eu tenho que estar no meio, né? Aqui está o forma para computador, presença. Opa, é só para alunos da Unital? Bom, aí vocês precisam resolver com a liga. Tá? Eu não faço questão, não. Tá? Aí no lugar da turma, coloca o nome da sua faculdade, no RA. Ok. Muito bem. Tá, aqui. Doutor, pensando em evitar a hiperidratação, qual seria a recomendação de hidratação para o paciente? Hidratação básica, hidratação basal, evite, aí você vai calcular pelo peso dele a hidratação que você vai fazer. Não evite de hiperidratar, senão você vai distender mais ainda a cápsula, vai piorar a isquemia e vai induzir espasmo da via excretora, piorar a cólica, e isso não vai aumentar a chance de eliminação. Até não comentei durante a aula, poderia ter comentado. Por exemplo, em casos, a gente vai fazer um paciente com uma pielonefrite aguda obstrutiva. Você não consegue passar o duplo J, faz uma nefrostomia. Você zerou a pressão dentro do rim. Tá? Tem uma sonda lá dentro, pressão dentro do rim igual a do meio externo. E aí você vai tratando a infecção e às vezes o paciente chega com o cálculo na mão. Ele elimina o cálculo. Ou seja, a força da urina naquele tubo que é o ureter não vai fazer ele ser eliminado mais rápido, tá? Mas vai aumentar a dor do paciente. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Acho que só. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Aproveitem, pessoal. Façam as perguntas que vocês quiserem. Acho que era isso mesmo, doutor. Então tá bom. Vamos lá. Nossa, 66? Quanta gente? Já tem gente saindo já. 65. Já diminuiu um pouquinho, tinha bastante gente. Doutor, a gente queria agradecer ao senhor pela aula, foi incrível. Muito obrigada. E daí a gente combina a próxima data. Então tá bom. Um abraço. E não esqueçam de me mandar o tema antes para eu poder ter tempo de preparar, hein? Ah, não, pode deixar. Eu mando mensagem para o senhor. Então tá jóia. Tchau. Tchau.